Olá, querido amigo, seja muito bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. É um prazer estar com vocês e que a graça e a paz do nosso Deus possa habitar a sua vida nessa segunda-feira. Hoje, a nossa lição tem como título Transmitindo a Palavra de Deus. E eu quero ler com vocês, para começarmos, 2 Coríntios, capítulo 4, e eu vou dar ênfase aqui no verso 2, que nos fala assim: Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Veja, o apóstolo Paulo foi um dos maiores pregadores do mundo cristão, na igreja primitiva. Ele é responsável, inclusive, por escrever a maior parte do Novo Testamento. Ele não só pregava, como escrevia novos textos inspirados pelo Espírito Santo, que se tornaram a Bíblia que nós conhecemos hoje. Logo entendemos que o apóstolo Paulo, ele amava a palavra de Deus e amava ensinar a palavra de Deus. Mais do que isso, ele tinha um compromisso com a palavra de Deus, um compromisso de se manter firme no que ela dizia, de ensinar todas as coisas escritas, sem exceção, e ensinar da maneira correta. É verdade que o apóstolo Paulo enfrentou muitos desafios ao ensinar a palavra de Deus. Ele tinha muita oposição, tinha o judaísmo que ainda era forte, tinha os pagãos, tinha as religiões romanas. Então, naquela grande quantidade misturada ali de religiões, estava ali o apóstolo Paulo mantendo-se firme à pregação da palavra de Deus. Os desafios não foram poucos e nós sabemos que ele obteve êxito, até porque Paulo foi responsável pela conversão de muita gente do mundo gentil. Hoje, nós enfrentamos desafios, talvez não os mesmos de Paulo, mas desafios importantes que precisam ser vencidos. Então, eu trouxe aqui 3 dos principais desafios que nós precisamos enfrentar e vencer na hora de compartilhar a palavra de Deus. Então, o primeiro desafio é o seguinte: a discussão. Como assim? As pessoas hoje, elas não querem, na sua maioria, aprender a palavra de Deus. Elas querem discutir a palavra de Deus. E é uma diferença importante aqui. Deixa eu já te falar. Evite ao máximo entrar em discussão sobre a palavra de Deus. Sabe quando você vai ensinar a Bíblia para alguém que já pensa ter um pouco de conhecimento e vocês começam ali a debater de um assunto e daqui a pouco as vozes estão alteradas e no final de tudo vocês até criaram um clima ruim, às vezes estraga um relacionamento, a palavra de Deus não vai entrar no coração da pessoa que você estava ali discutindo, não adianta. Ela dificilmente vai aceitar o ensino se ela não estiver predisposta a aceitar esse ensino, porque ela vai argumentar e você vai argumentar e vai virar uma discussão, mas não vai virar um ensino. Então evite as discussões. Você precisa ensinar a palavra de Deus a alguém que esteja disposto a aprender, que a pessoa queira aprender a palavra de Deus. Esse é o melhor caminho. Então, antes de qualquer coisa, antes de fazer o convite à pessoa para ensinar a palavra de Deus a ela, faça uma amizade, tenha um contato sincero e aí você então poderá oferecer um estudo bíblico para ela da melhor maneira. Outro ponto que as pessoas estão tendo muita dificuldade hoje é devido ao novo estilo de igreja, ao novo estilo de se pregar o evangelho, que é uma interpretação, um evangelho que gira muito em torno do eu. É o evangelho coach, vamos dizer assim. Que tudo tem a ver com os meus sentimentos, como eu me sinto em relação àquele texto bíblico, como eu me sinto em relação àquela doutrina, como eu me sinto em relação a Deus. Então é muito do que eu penso, do que eu sinto, da minha opinião, e na verdade isso é totalmente contra a orientação bíblica, até porque todo texto bíblico sussurra Jesus. Então é tudo sobre ele e não sobre o eu. Então, infelizmente, as pessoas têm tido essa dificuldade. E quando você for pregar o evangelho, que você deixe claro que não é sua opinião, não é sobre você, nem sobre a pessoa que está estudando, mas é sobre Jesus e a vontade dele. E por fim, o último desafio, não menos importante, é que as pessoas não querem estudar a Bíblia de maneira sistemática. Elas querem ouvir falar de um assunto ou outro, às vezes é o assunto do momento. E você encontra, por exemplo, muitos vídeos sobre fofoca, o que a Bíblia fala sobre fofoca, o que a Bíblia fala sobre inveja. E são textos, estudos soltos,
mas não há um estudo sistemático. As pessoas não estão procurando estudar a Bíblia sistematicamente. Então, na hora que você for ensinar a Bíblia para alguém, ensine de maneira sistemática. Comece ensinando sobre a origem do mal, sobre a salvação, o plano da redenção. E aí você vai estudando passo a passo. Esse estudo sistemático vai dar uma base muito maior para a pessoa que você está estudando. Eu quero lembrar você que os desafios virão, mas nós precisamos nos apegar aos exemplos do passado, como o apóstolo Paulo, que enfrentou seus desafios, e também como a lição traz a história de William Tyndale. O sonho dele era traduzir a Bíblia para um inglês mais impecável, corrigindo as traduções feitas no passado pelo seu antecessor. E ele enfrentou muitos desafios, ao ponto de que ele também foi julgado e condenado. Ainda assim, ele se manteve firme. Poucos anos depois, a Bíblia que ele havia traduzido espalhou e já chegou a mais de 1 bilhão de cópias distribuídas. Hoje nós conhecemos uma versão, ela é muito famosa, a King James, que ela é derivada dessa tradução do William. Então ele teve êxito. Talvez ele não tenha visto em vida o êxito que ele teve ao compartilhar a palavra de Deus, mas com certeza o Senhor mostrará para ele na manhã da ressurreição. Sejamos firmes na pregação do Evangelho e que Deus abençoe você. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos pedir que o Santo Espírito nos ajude a ensinar a Tua Palavra, a propagar a Tua Palavra a outros, que o Senhor nos ilumine, nos consagre para essa missão e que os nossos estudantes, os nossos ouvintes possam então também ser iluminados pelo Senhor e receber a Palavra, colocar em prática em sua vida. No nome de Cristo Jesus nós choramos. Amém.